perguntas e respostas. E eu vou começar com duas perguntas do Fábio, que ele me mandou hoje ainda, essa tarde, no direct do Instagram. Ele me mandou duas perguntas que eu achei interessante compartilhar, tá? Às vezes a gente nem tem noção que se tem dúvidas dessas coisas. Ele me perguntou assim: Ju, é melhor fazer 2 aulas de 1 hora, alternando os dias, ou fazer uma aula de 2 horas? No caso, vamos colocar vocês no contexto. Nesse contexto aqui, ele está falando que ele ia começar aulas de canto, acredito que presenciais, tá? E aí ele perguntou o que era melhor fazer, se uma aula de 2 horas ou 2 aulas de 1 hora. Vamos lá, para essa resposta. É o seguinte, quando a gente está falando, principalmente de quem está iniciando a cantar, eu não recomendo você fazer uma aula de 2 horas. Você não vai ter resistência suficiente para cantar 2 horas seguidas, se você está começando agora, né? E muito possivelmente você vai fazer alguns exercícios que você vai precisar praticar em casa, algumas coisas dentro das músicas, você vai precisar desenvolver para que em uma outra aula o professor olhe a sua evolução e aí possa então fazer os ajustes a mais aí que são necessários. Se você fica 2 horas ali, muito provavelmente você vai ficar repetindo só aquele exercício que já foi passado para você. Isso você pode fazer em casa. Então, seu tempo fica menos aproveitado se você faz 2 horas seguidas. A não ser assim, vamos supor, você já é cantor profissional e aí você não vai fazer aulas periódicas. Vou fazer 2 horas de aula, é esporádico isso, com o professor XYZ, porque ele vai me ensinar uma coisa específica. Aí até compensa, mas se é um compromisso semanal, por exemplo, não compensa uma aula tão longa. Melhor fazer separado, fazer 2 aulas de 1 hora e espaçando os dias, porque daí você treina aquilo que você foi proposto na primeira aula, volta, já melhorou um pouquinho e aí vai para a próxima, né? Para a próxima aula e vai evoluindo dessa forma. Aí ele me perguntou também se tem que fazer algo antes de ir para a aula de canto. Você tem que se preparar, você tem que fazer algum tipo de aquecimento, de alongamento, de exercício, etc. Então, não necessariamente. É porque assim, você tem que ver bem direitinho como é que é essa aula que você vai fazer, certo? Tem professores que fazem o aquecimento durante a aula e outros professores, esses são a maioria, tá? A maioria dos professores fazem o aquecimento durante a aula. E alguns pedem para que os alunos já vão aquecidos para aproveitar melhor o tempo da aula, tá? Então, você vai ter que ver aí a dinâmica da aula que você vai fazer para ver se você vai fazer algum exercício antes de fazer a aula ou não, tá? Uma aula onde você já chega aquecido também, e vai direto para as partes de desenvolvimento, ela acaba sendo mais interessante. Você aproveita melhor o tempo para fazer os exercícios, desenvolver o repertório e tudo mais, tá? Então essa foi a pergunta número 1 e número 2. As duas foram do Fábio, perguntando sobre aulas, dicas para fazer aula, tá? Aí a Lika me mandou assim: sem violão eu canto melhor do que sem violão eu canto melhor do que quando eu estou tocando. Isso é normal? Vocês acham? É super normal, tá? Principalmente, já falei isso algumas vezes aqui e aí eu vou falar de novo. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, no caso, eu acredito que talvez, eu não sei se ela já tem habilidade suficiente com violão, mas vamos supor que ela está aprendendo a cantar e já toca violão. É muito mais difícil se ela ainda está aprendendo, está com certa dificuldade para cantar, se ela for pegar o violão e cantar junto, porque ela vai estar dividindo a atenção. Vai tocar, né? Vai tocar o violão e vai ter que cantar ao mesmo tempo e prestar atenção nas coisas que ela está aprendendo. Então, realmente, o resultado quando ela fizer só cantando vai ser bem superior do que quando ela está tocando. E se você é iniciante nos dois, aí a coisa fica pior. Porque você está aprendendo violão, está aprendendo a cantar, ou tá aprendendo teclado e tá aprendendo a cantar, e aí você fica embolado naquilo e normalmente não vai sair nada, tá? Então, assim, como é que faz para tocar e cantar? Você tem que desenvolver bem os dois para juntar, tá?
Se você é iniciante, não consegue treinar os dois juntos, treina separado para depois juntar. Quando tiver com bastante habilidade, pelo menos naquela música que você quer fazer, aí você junta, beleza? Aí, o Gabriel Cassiano comentou num vídeo meu assim: no caso, essa técnica belt é para agudos melhores e um timbre metálico, né? Abraço. Tá. O belting, ele com certeza traz agudos mais potentes, tá? Agudos melhores, mais saudáveis, né? Vamos dizer assim, porque aí você consegue bons agudos com boa projeção, né? Bem potentes, né? O belting está bastante ligado à potência, uma voz bem potente nos agudos, né? Um timbre, mas não necessariamente todo belting é metálico, tá? Porque depende muito como o cantor vai colocar. Por exemplo, tem cantoras que fazem cobertura ou meia cobertura mesmo quando estão fazendo belting, né? E aí deixa mais escura a voz, né? Não fica estridente, metálico assim. Então, não necessariamente o belting é metálico, mas ele tem a ver com realmente bons agudos, agudos potentes, tá? Vamos fazer um e outro aqui. Oi, Ju, tudo bem? Eu coloquei aparelho recentemente e estou sentindo muita dificuldade para cantar. O que você recomenda? É porque normal, você colocou o aparelho, né? Todo o fechamento da sua boca aqui, ele ficou diferente, mudou a estrutura, né? Ficou diferente. Não tem muito assim um segredo para você melhorar isso assim automaticamente. Você vai ter que treinar agora com o aparelho para você se acostumar com, com essa estrutura que você tem na boca agora. Vai trazer certas dificuldades no começo, mas à medida que você for praticando, você vai se adaptando, né? Você vai se adaptando com esse aparelho aí na sua boca. Cantar com aparelho assim, eu fiquei bastante tempo usando aparelho também. Me arrependi amargamente de ter colocado. Mas dá diferença, assim, mas eu não sentia um impacto tão grande, tá? Na minha, na minha voz, assim, porque acredito que quando eu comecei a treinar mais a sério, eu estava com o aparelho. Quando tirou, eu acho que só melhorou. Então, eu não senti, assim, uma dificuldade por conta do aparelho. Mas se você já canta e pôs o aparelho agora, pode incomodar um pouco. Aí você vai cantando, né? Busca fazer os mesmos exercícios, as coisas que você faz e tentando alcançar os mesmos resultados que você tinha antes, e aí você vai tendo que adaptar isso, principalmente o fechamento da boca, tá? Marco Music. Como melhorar a voz de cabeça? Marco, eu fiz uma live só sobre isso. Eu não sei se ela está disponível ainda, mas foi só sobre exercícios para melhorar os agudos, e aí, consequentemente, eu falei bastante de voz de cabeça, né? Principalmente para fazer as passagens, né? Deixar a voz de peito mais leve, para você conseguir passar melhor para os agudos, encontrar a voz de cabeça, tem gente que não consegue encontrar muito bem, e abrir mais espaço, né? Deixar mais espaço interno ali, elevação, abaixar a laringe, elevar o palato mole, né? Para deixar a laringe mais estável, né? E até mesmo, ó, esse movimento da abertura da boca, né? Para facilitar o uso da musculatura que é mais necessária aí na questão do voz de cabeça, do CT, né? Facilitar o uso do CT. Todas são estratégias que você usa. E aí, trabalhar exercícios onde você vai cantar nos agudos. Você pode fazer ao contrário, em vez de começar nos graves, você já começar nos agudos e ir descendo para já começar levinho, já na voz de cabeça, não subir com a voz de peito até o máximo, né? Porque quando você não tem hábito de usar a voz de cabeça, às vezes isso acontece. Vai subindo e aí você não passa para a voz de cabeça, você leva o peito muito pro agudo, né? A voz de peito muito pro agudo. Então, isso tudo são estratégias que você usa para desenvolver a voz de cabeça. E aí, nessa live que eu fiz sobre agudos, eu falei bastante sobre a voz de cabeça e exercícios que podem serem feitos, tá? Se ela não está disponível ainda, mas logo vai estar, depois você vai poder assistir. O que eu faço quando vou afinando a voz e perdendo o fôlego? Eu não entendi direito a pergunta. Em que sentido vai afinando a voz?
eu acho que a voz vai ficando fininha, assim, vai ficando pequenininha, e aí você perde o fôlego, tem que ver exatamente como é que você está fazendo. Muitas vezes tem várias pessoas que quando sobe para os agudos, acabam colocando ar demais, a voz fica soprosa. Daí ela perde o fôlego, ela não tem um fechamento eficiente nos agudos, principalmente quando sobe para a voz de cabeça, então solta muito ar. Daí a voz fica pequenininha assim, bem soprosa. Tem que trabalhar esse fechamento, né, direitinho para melhorar. Então a voz de cabeça, a voz de cabeça está usando, mas não está tendo um fechamento adequado, daí a voz fica soprosa. Se for este o caso, tem gente que acaba desenvolvendo esse problema de soprar muito quando canta. Aí sobe. Isso, muito ar, você escuta o sopro lá de longe. Uma coisa que dá pra fazer é o seguinte, ó. Abre bem a boca, coloca a língua pra fora e faz a mesma nota. Tá? É muito difícil a gente soprar muito se a gente tiver com essa língua pra fora. Aí você põe a língua pra fora, tá? E faz, só que aí depois você tenta fazer o mesmo ajuste com a língua pra dentro, tá bom? Esse é um bom exercício para você fazer isto, para tirar esse excesso de som. Gosto de cantar sertanejo, estou aprendendo violão. Como é prender o fôlego e ir soltando devagar? Tem alguma técnica? Claro que tem. A respiração adequada para o canto. Você assistiu, Toninho, você assistiu a live 1? Live 1 desse desafio foi só sobre respiração e apoio respiratório, tá? O que você está querendo dizer aqui seria o controle respiratório para ir soltando o ar aos poucos, não saltar muito o ar, para não ficar sem fôlego, né? Todo esse controle respiratório que tem a ver com o apoio, controle diafragmático e tudo mais. Então você tem que desenvolver uma respiração adequada para cantar. Vamos ver mais uma pergunta? Uma dica de como fazer segunda voz para homem. É do mesmo jeito que fazer para mulher. Não tem muita diferença, não. Eu fiz ontem e anteontem, hoje é quarta e quinta, foram 2 lives só sobre segunda voz. A primeira live eu expliquei para vocês o conceito da segunda voz, que é a harmonia feita a partir das vozes, né? E expliquei como você começa a praticar a segunda voz. Eu costumo dizer que a melhor forma é através das músicas, não tentar teorizar aí para exercícios e aprender intervalos não vai ser um caminho muito bom, não. É melhor você escutar bastante músicas que tem a segunda voz. Como eu dei ali a ideia, você pode usar playbacks, ouvir só a segunda voz para você poder entender a linha melódica, praticar para depois juntar com a outra pessoa. Mas fazer a segunda voz para homem ou para mulher não tem muita diferença. Você tem que conseguir desenvolver essa habilidade de cantar uma linha melódica diferente da linha principal, enquanto a principal está cantando junto, tá? E isso tudo é através do desenvolvimento de percepção. Você vai desenvolvendo percepção para entender as notas que cabem ou não e também para começar a ouvir as vozes, conseguir tirar uma voz sozinho quando você está ouvindo uma música, né? Está ouvindo uma música lá, você ouvir a música e já conseguir identificar a segunda voz e fazer. Então, à medida que você vai trabalhando isso, você vai melhorando. Mas, assim, é devagarinho, tá? Para quem nunca fez, às vezes é difícil. Então, eu mostrei para vocês. Ó, ali, aqui no meu canal do YouTube, eu coloquei uma playlist de segunda voz. Tem algumas músicas que tem a música, daí tem uma pessoa fazendo só uma das vozes, no caso de for dueto, ou está fazendo só a segunda voz, para que vocês possam ouvir, treinar e depois praticar junto com a música. É um treino bem interessante dessa forma. A Brunessa perguntou qual a diferença entre desafinar e semitonar. É assim, quando a pessoa semitona, ela também, ela também está desafinando, mas assim, é mais leve, vamos dizer assim. Porque assim, quando a gente fala do desafinado, uma pessoa totalmente desafinada, você está falando de uma pessoa que vai escutar uma nota e vai reproduzir outra completamente diferente, tá?
É... Deixa eu ligar o piano aqui. Então, assim, a pessoa escuta uma coisa, mas ela não consegue processar aquilo e ela reproduz outra coisa totalmente diferente. Então, esse é o completo desafinado. Agora, quando a pessoa semitona, pode ter mais a ver com problemas técnicos de respiração, de não alcançar a nota por falta de usar o registro adequado, usar a projeção adequada, né? De não ter um fluxo constante. Quando a pessoa semitona, as coisas têm uma ligação mais com isso, né? E a medida, e pode ser também perceptível, às vezes a pessoa até tem uma boa técnica, mas acaba ficando um pouquinho abaixo e não percebe, tá? Ela precisa ir tentando trabalhar para cravar as notas, né? Ficar o mais próximo possível mais próximo não, cravar, acertar a nota que ela precisa, né? Por exemplo, piano ligou. Uma pessoa desafinada, tô muito agudo. Então, são Fá. A pessoa desafinada faria uma coisa totalmente fora, entendeu? E a pessoa que semitona, ela basicamente não ia passar um pouquinho a afinação ou ficar um pouquinho abaixo, assim, sabe? Pouquinha coisa para chegar na nota correta. Existe técnica para conseguir uma voz mais suave? Sim. Existem alguns meios de você conseguir mais suavidade na voz. Tem gente que acaba colocando ar, quer fazer a voz mais suave e faz deixando a voz mais soprosa. Não considero errado desde que a pessoa tenha controle, tá? Para a pessoa não estar fazendo porque ela não consegue. Tipo, aquele problema que eu falei do fechamento, a voz é soprosa porque é o jeito que a pessoa consegue fazer. Tem gente que quando quer pôr suavidade na voz, coloca um pouquinho mais de ar, tá? Deixa um soprinho a mais. Essa é uma das técnicas para deixar mais suave. A outra técnica que eu ensinei também nessa live que eu fiz para alcançar agudos, como eu falei, você tem que suavizar os graves, né? Então tem a ver com as musculaturas. Quando a gente tem muito TA, a gente tem, né, muita voz de peito, né? A gente fica com a voz potentona, assim, muito forte. E quando a gente usa mais a voz de cabeça, a voz fica mais leve, tá? Então vamos dizer assim que seria, por exemplo, se você quiser deixar o seu grave um pouco mais suave, você pode fazer o seu grave de voz de cabeça. Isso é possível, né? Você vai descendo para os graves e mantém a ressonância mais para cima, da boca para cima. Diferente? Mais suave, mais leve. Agora, veja bem, aí eu posso fazer a mesma coisa também daquele jeito que eu te falei ali, mais airado. Também funciona, tá? É importante abrir espaço na boca para projetar melhor, tipo sensação de bocejo. É bem importante a gente aumentar os espaços, tá? Quando a gente quer ter mais volume de voz e pensando, por exemplo, um bastante volume sem forçar demais a garganta, né? Quanto mais espaço, melhor. Pense numa caixa de ressonância. Uma caixa de ressonância maior tem um som maior, certo? Um violão maior faz mais som do que um ukulelézinho. Não é isso aí? Então, quando você abre mais espaços internos, você acaba tendo um som maior, né? Mesmo sem aumentar fluxo, né? Mesmo sem aumentar a questão ali do fechamento, mais massa muscular ali trabalhando, mesmo que aumentar isso, você consegue ter mais volume, um som mais maior, mais gordo. Estou um mês parada. O ministério que faço parte foi convidado para ministrar em uma live de última hora. Como faço para melhorar a voz em um dia? É amanhã ou é depois de amanhã? Porque assim, em um dia você botar sua voz em forma não vai dar muito tempo, mas o que você pode fazer para fazer a apresentação de forma melhor
fazer um bom aquecimento. Por exemplo, você pode fazer um bom treino hoje. Digamos que sua apresentação é domingo. Hoje ainda dá tempo, ó, ainda é 7h30. Você pega e faz um treino completo aí, uns 45 minutos. Pega lá, faz um aquecimento e pega teu repertório e ensaia. Aí amanhã você faz isso de novo. E no domingo você não faz isso porque você já vai cantar seu repertório. Mas aí você faz um bom aquecimento antes de ir cantar. Já vai dar uma boa diferença para você, tá? Como fazer o registro do assobio? Registro de flauta, ou whistle, que é mais agudo ainda do que a flauta, né? Esses registros aqui tem que ter um bom controle mesmo de fechamento, porque eu estava explicando isso para uma aluna outro dia. Você não pode ter tensão, tá? Tem muito fluxo aéreo, vem bastante ar daqui de baixo para ele sair, porque é muito agudo, mas o fechamento, ele é mais atrás. A prega vocal, ela não pode ter um fechamento muito rígido, senão o som não sai. Fica preso aqui na garganta, tá? Então, assim, eu não recomendo para quem ainda não tá muito prático aí nos outros registros. Ainda não domino bem a voz de cabeça. Se você não consegue fazer uma voz de cabeça leve e tal, não consegue ir para a voz de cabeça, né, que é um registro mais leve, muito dificilmente você vai conseguir fazer um assobio, porque aí você tem que fazer um fechamento que é firme, mas não pode ser tenso e vai ter muito fluxo aéreo. A respiração costodiafragmática é barriga para dentro ou para fora? Para dentro. Se você expandir suas costelas, a barriga não fica para fora, tá? Andréia, Ju, alguma dica para o controle respiratório quando a bronquite está atacada? Daí fica difícil. Não tenho, nesse caso. Você precisa tratar a bronquite, porque realmente, né, tá com uma inflamação nos pulmões. É difícil ter controle, né? Ainda mais que no meio da respiração pode ser que você tenha vontade de tossir e tudo mais. Marcos Norberto, qual o melhor aquecimento para o timbre barítono? Ó, uma pergunta interessante. Não existe aquecimento diferente de acordo com a sua extensão vocal. Exercícios bons para aquecimento, como eu já falei, são. Eu mostrei um exercício que é o sapão, exercícios, os vibrantes, né? O boca, língua, são ótimos exercícios para aquecimento. Se você não tem um acompanhamento de um áudio ou de um piano para fazer, você pode fazer só em slide que funciona. Tá? Só que é o seguinte, o que vai fazer a diferença entre o aquecimento da pessoa que é barítono, que é soprano, que é tenor? A diferença vai ser as notas que você vai fazer. A pessoa que canta mais grave vai ficar no mais grave, tá? É basicamente isso, mas não tem diferença do tipo do exercício com relação à extensão vocal. Boa noite. Quando uso voz de cabeça no microfone, tenho a impressão de que o timbre muda muito. Tem como corrigir isso? Sabe como é que você corrige isso, Marcos? Você vai começar a fazer o seu treino, ensaiar seu repertório com o microfone, para quando você chegar na hora do ensaio, você não ter uma surpresa muito grande. Às vezes a gente tem esse tipo de surpresa. Você ajusta a voz de um jeito, cantando sem amplificação. E aí quando você põe o microfone, não fica o resultado que você gostaria. Então, procure treinar com o microfone, porque aí o que acontece? Aí se você ouvir o timbre e não gostar, você consegue ir ajustando ele, né? Mudando os filtros para melhorar. Boa noite, Ju. Num show de 3 horas em média, devo fazer quantos minutos de aquecimento? E se tenho mais de 2 ou 3 numa mesma noite? Essa aqui é uma pergunta interessante. Aí ele falou, ele vai cantar mais de 3 horas. E se tenho mais de 2 ou 3 na mesma noite, tem algo que eu possa fazer para não amanhecer rouco e precisar da voz no dia seguinte? Tá. O aquecimento não vai mudar o tempo do aquecimento por causa do tempo do show. Até porque se você ficar fazendo muito aquecimento, como você tem um tempo de show muito grande, você pode, né, tipo assim, vamos dizer assim, vai gastar a voz aí só em aquecimento. Faz ali 10 minutinhos de aquecimento, tá ótimo.
Aí, o que que você pode fazer? Em geral, a gente, no caso do Robson ali, o abuso vocal acontece porque são muitas horas. E aí ocorre desidratação, ele precisa forçar um pouco mais para cantar e conseguir o mesmo timbre, porque a prega desidratada não vibra da mesma maneira, ele acaba tendo que pôr mais fluxo aéreo, tem todas essas coisas, é um efeito cascata. E aí chega no final da noite, ele tá rouco, acorda no outro dia, e aí vamos supor, sexta e sábado, ele fez o show na sexta, no sábado ele vai precisar da voz de novo, tá? É comum pro pessoal que canta na noite, isso aí, é uma rotina que acontece bastante. Então, o que, que eu recomendo para você? Hidratar bastante, você ter um inalador portátil que você pode usar nos intervalos do seu show, tá? Para ir hidratando a voz diretamente aqui, porque a água não vai direto, ela vai para o seu sistema e hidrata geral o teu corpo. Esse não, esse vai direto nas suas pregas vocais. Você tem um inaladorzinho portátil, então sempre que tiver uma oportunidade, você fazer essa inalação, né? E aí tem alguns recursos que a gente usa para emergências vocais, né? Esses dias eu tirei uma foto e postei aqui no meu Insta, que era de uns aparelhinhos aqui que são incentivadores vocais. E eles são muito, muito interessantes. E ali tem um massageador, por exemplo. Um massageador com infravermelho, ele é muito bom para você fazer uma massagem leve aqui com o infravermelho para ajudar a recuperar as pregas vocais. Então, no dia seguinte, por exemplo, você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer no dia seguinte, de manhã, é fazer uma vaporização morna, tá? Uma inalação mais a quente, assim. Pode ser no chuveiro, também vai ajudar bastante, vai relaxar, tá? E aí depois você faz o contrário, você pode colocar no seu nebulizador portátil um sorinho gelado, aí você está fazendo crioterapia. Você faz a quente, depois faz gelado, pode ficar tranquilo, não vai te dar problema. E aí você pode usar o massageador ou fazer a massagem com a mão mesmo para relaxar e hidratar muito. O que vai te resolver mesmo, assim, a hidratação é o essencial. Quando eu canto, sinto muita pressão na minha cabeça. Às vezes sinto até uma mudança na minha audição. Isso é errado? Isso tem a ver com o lugar onde você está colocando a voz, né? A caixa de ressonância. Dependendo de onde você colocar, você está falando nos seios paranasais, mas se ele ficar, se você colocar a voz num lugar aqui perto do ouvido, dá essa impressão que está tampado, tá? Não é assim, não é errado, não é anormal, mas é uma sensação ruim. Enquanto você está cantando, pode te atrapalhar. Você tem que, por exemplo, se você faz o boca chiusa, é bem comum você achar esse lugar onde dá essa sensação que tampou. Tira um pouco, coloca esse som um pouco mais para frente. Tá muito para trás ali, perto do ouvido. Mira mais no nariz, vamos dizer assim, para sair um pouco ali e parar de sentir isso. Como funciona a voz de máscara, principalmente em músicas? Então, o que eu expliquei para ele ali, estava falando dos seios paranasais, basicamente, olha o André, essa ressonância de máscara. Alguns chamam de máscara, outros falam colocar nos seios paranasais um nome mais científico. Mas nas músicas, né? Você quer saber como aplicar isso numa música. Você vai ter que ver dentro do repertório, mas não é difícil não. Porque se você pensar assim, tô colocando aqui, ó. Vamos fazer um exercício onde a gente coloca a voz na máscara. Vamos fazer um humming, né? Boca que usa. Aí você abre um. Então, se você usa essa mesma ressonância na música. Cantar mais ou menos com esse timbre, com essa colocação vocal. Cantores que tomam cerveja gelada, como manter a voz com isso, porque eu mesmo perderia a voz na hora. E tem dias que o aquecimento parece que não rola, não sei o que poderia fazer.
o aquecimento não rola porque não dá tempo, você pode fazer exercícios mais curtinhos, né? Fazer exercício de vibração bem rapidinho para você não entrar sem aquecimento nenhum. Mas os cantores que tomam cerveja gelada, como manter a voz com isso? Tem gente que toma e meio que parece que passa desapercebido. Eu não aconselho por duas coisas, porque a cerveja está gelada e outra coisa por causa do álcool. O álcool, ele vai tirando a sensibilidade. Então, se você pode estar fazendo um abuso vocal, forçando ali, até lesando as suas pregas vocais sem sentir. Se tomou muita cerveja, ficar meio alcoolizado, você pode se prejudicar, né? Por hoje é só. Agradeço a presença de todos aí nessa live. Pessoal que está no YouTube que não segue ainda no Instagram, procura lá, Juliane Carvalho Canto. Um abraço e até amanhã.